O IBGE divulgou a inflação de agosto. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo teve alta, 0,87% no mês. Isso é muito, acima das expectativas do mercado, que giraram em torno de 0,71%. Muito, porque é a maior inflação para o mês de agosto em 2 décadas. Nós vamos conversar sobre economia, sobre inflação, sobre paralisação de caminhoneiros com a consultora econômica Zeina Latif, doutora em economia pela Universidade de São Paulo. Zeina, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, é um prazer. Zeina, nós acabamos de divulgar o IPCA agora, o mais alto em 2 décadas para o mês de agosto. O principal fator, entre outros importantes, mas o principal deles, os combustíveis. Você vê alguma perspectiva de controle mínimo da inflação para daqui até o final do ano, por exemplo? Penso que não. Olha, a gente vê uma inflação que está bastante disseminada. E apesar de ter esse destaque para combustíveis, a gente tem uma inflação de alimentos que está correndo acima de 1%, elevou, né? Quando a gente olha a inflação de bens finais ainda no atacado, tem uma pressão de custos muito forte para ser repassado do atacado para o varejo. A inflação de bens finais no atacado está acima de 20% ao ano. E quando a gente olha mês a mês, são números bastante pressionados, acima de 1%. E, então, assim, tem muita pressão de custo para acontecer. E o fato da inflação mundial estar elevada em algumas regiões, acelerando, por exemplo, na Europa, não dá para o Brasil ficar isolado. Quer dizer, a gente tem, né, comércio, tem pressões que vêm de fora também. Então, lamentavelmente, não dá para a gente dizer que o pior já passou em termos de inflação. E lembrando que o Banco Central está elevando a taxa de juros, mas isso demora um bocado de tempo, aí são trimestres, para isso afetar a inflação de fato, é só para o ano que vem. Então, o fato é que até o final do ano a gente vai ter que contar com uma sorte, né? De ter uma boa hidrologia, da gente ter condições um pouco mais favoráveis. Agora, contar com a sorte é sempre muito arriscado. Zeina, eu queria só rapidamente tirar uma dúvida acadêmica com você aqui sobre inflação. Nós estamos vendo a inflação quase que fora de controle, acho que não é um exagero falar nisso nesse momento. E o Banco Central elevando a taxa de juros. Num ambiente em que o consumo não é o motivo da inflação, né? Muito pelo contrário, as famílias estão deixando de consumir, né? A economia está deprimida, como mostrou o PIB do último trimestre. É o remédio adequado, nesse cenário, subir a taxa de juros para combater uma inflação que não ocorre por causa do excesso de demanda? Isso não pode deprimir ainda mais a economia? Olha, ainda que não seja um excesso de demanda, claro, nós tivemos sim uma puxada do consumo com as várias políticas de estímulo que foram feitas no ano passado. A tal recuperação em V, para o consumo, valeu e valeu bem, né? Nós tivemos aí aquecimento grande em alguns setores. Então, teve sim algum erro de calibragem ali nas políticas de estímulo que foram feitas ao longo do ano passado. Meritórias, mas com erros de calibragem. E não foi só no Brasil. Agora, o ponto é o seguinte, o Banco Central, ele não tem outra opção. O mandato dele, a missão dele é manter a inflação baixa, porque a inflação, da forma como está, ela machuca e machuca bastante as classes mais populares, a classe média também. Então, ele precisa utilizar esse instrumento. O certo, sim, era a gente estar fazendo ajuste fiscal, né? Sinalizar, fazer já, ter uma agenda de ajuste fiscal já de curto prazo, compromissos de longo prazo, para que pelo menos você contivesse, né, conter um pouquinho essa pressão e, obviamente, o impacto do fiscal no câmbio que realimenta a inflação. Então, o meu ponto é o seguinte, não tem jeito, o Banco Central tem que subir juros, é isso que ele tem que fazer. Agora, existe um problema de política econômica que o Banco Central fica tendo que enxugar gelo por causa dos excessos do lado fiscal. Zeina, a Priscila Asbeck vai fazer uma pergunta para você também. Oi, Priscila.
Olá, Colombo. Oi, Zeina. Obrigada pela entrevista. Zeina, você falou sobre a questão do risco fiscal, que acaba também batendo no dólar, acaba tornando ineficaz esse aumento de juros que a gente está vendo sendo conduzido pelo Banco Central. Queria colocar na nossa discussão a questão do risco institucional e esse risco de ruptura institucional. Você acha que esse risco existe ou você acha que a queda forte que a gente viu no mercado ontem, de quase 4%, foi uma reação um pouco exagerada? Olha, então, primeiro que essas incertezas do lado político e, né, os temores de retrocessos, isso também vai alimentar a inflação. Né? Então, a pressão cambial que a gente está tendo, ela tende a continuar e isso também repercute na inflação. Então, não é só a questão fiscal. Esse ambiente político também vai cobrar o seu preço. Eu vejo da seguinte forma, independentemente do desfecho, mesmo que a gente não vá para cenários extremos, que em princípio eu acredito que não, o fato é que esse debate está aí. Se gerou um elemento de incerteza na política e isso machuca os mercados, machuca a economia, mesmo que não venha a se concretizar. Só o fato da gente estar discutindo o risco de cenários extremos já é um problema. Agora, antes disso, a gente tem claramente retrocessos institucionais no país. Né? Não vai ser fácil recuperar coesão da sociedade, a crença da sociedade nas instituições democráticas. Quer dizer, quando você faz esses ataques, e nesse nível que a gente está, a recuperação é mais difícil. Isso é um fator de preocupação não só para o curto prazo, mas para o médio e longo prazo do Brasil. Um próximo presidente vai ter que fazer, quer dizer, a gente vai ter que ter um esforço muito forte das lideranças do país para recuperar as nossas instituições. E não é fácil. Então, só fazendo um comentário aqui breve, a gente sempre foi visto pelos investidores estrangeiros, enfim, um país que tem problemas de crescimento, tem problemas estruturais, tem uma questão fiscal que de tempos em tempos reaparece porque não temos ainda um país com grande convicção sobre a necessidade da disciplina fiscal, mas sempre se colocava assim, não, mas as instituições funcionam, o risco de retrocessos democráticos é baixo, então isso está mudando. Então, se inseriu uma incerteza, tem esse estresse nas instituições e isso não é fácil de se recuperar. Zeina, nós estamos vivendo um daqueles períodos em que os especialistas chamam de tempestade perfeita, né? Porque está tudo acontecendo quase que ao mesmo tempo, né? Então, a inflação muito alta, o preço do combustível disparou, o dólar disparou, a Bolsa caiu ontem por causa dessa crise institucional a que você se referia, tem crise hídrica, tem risco fiscal, PEC dos precatórios, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, um desemprego altíssimo, né? Indefinições sobre o programa de transferência de renda que são fundamentais para que pessoas continuem ou tenham a oportunidade de voltar a comer, comprar botijão de gás, essas coisas. É possível ter alguma esperança, vislumbrar algo positivo no médio prazo? O que é que a gente precisa fazer para pegar todo esse caldo formado por ingredientes azedos, muito azedos, em algo palatável, Zeina? Olha, primeiro que essa tempestade perfeita, ela foi plantada, ela foi semeada. Não é que demos azar. Claro, tem a pandemia, isso é inegável, o efeito da pandemia, mas foram erros sucessivos de política econômica de uma forma geral, de política pública de uma forma geral. O nosso problema na energia não é só porque não teve chuva, mas tem um problema sério de gestão desse setor, tem um problema sério de governança na água, do uso da água no Brasil. Nós temos má gestão da política fiscal que alimenta a inflação. Então, não é que é azar, não é porque puxa a vida, não. Nós estamos sofrendo os reflexos de problemas de falta de agenda mal estruturada do governo, falta de compromisso com fatores que são essenciais para começar o bom uso do recurso público. E por isso que o Brasil destoa de muitos países, né, da experiência de muitos países, por isso que a nossa inflação é a mais alta, começou a acelerar antes do mundo e ela está mais elevada. Então, isso é importante a gente colocar que são os nossos erros, né? E que vai repercutir na economia. A gente vai ter revisões ainda para baixo do crescimento do PIB. Eu não vejo o governo com condições de mudar
esse quadro, ainda mais com a campanha eleitoral se aproximando. Eu não vejo. Então, eu acho que nós temos um quadro, daqui até as eleições, um quadro bastante, eu diria, ruidoso para o Brasil. Quer dizer, realmente há razões para cautela. Priscila. Zeina, queria perguntar sobre essa questão de reformas, justamente, e sobre outros dois pontos importantes, que é a solução para os precatórios, que estava se aventando uma solução via judiciário, agora com essa crise entre os poderes, fica uma dúvida em relação a isso, e também a ampliação do Bolsa Família. Existem algumas análises que apontam que os congressistas, o próprio discurso do Lira ontem, do Pacheco, apontou talvez um pouco para isso, que eles vão liderar essa pauta de reformas, essa solução do Bolsa Família, dos precatórios, porque eles também estão de olho nas eleições de 2022 e não querem ficar mal na fita. Você acha que isso pode acontecer e a gente pode ter um avanço em termos de reformas, precatórios, avanço do Bolsa Família por essa via, ou você acha que a nossa agenda está travada, como disse ontem aqui a CNN o Marcelo Ramos, o vice-presidente da Câmara? Olha, eu acho que vai depender do tema, né? Então, e às vezes travar é boa notícia. Por exemplo, não avançar com a reforma do imposto de renda, na minha opinião, isso seria uma boa notícia, porque é uma proposta muito ruim. Não atinge os objetivos, não mexe com temas que não seriam prioridade e gera mais distorções. Então, vai ser muito bom não avançar o tema da reforma do imposto de renda. Tenho a mesma visão da reforma administrativa. Da forma como está, é melhor que ela não prospere. Em relação aos precatórios e, obviamente, esse Bolsa Família turbinado, enfim, qualquer que seja o nome, aí acho que são temas de interesse do Congresso que podem avançar, mas que também trazem preocupação. Não acho que esse desenho de Bolsa Família renovado é um bom desenho. Acho que tem problemas ali de concepção e fico muito preocupada com discussões sobre, de novo, retirada de gastos do teto dos gastos, né, de despesas do teto dos gastos. Aqui, para mim, o cenário não está muito claro, porque se o Congresso patrocinar rompimentos, flexibilizações da regra do teto, isso vai piorar, vai azedar ainda mais o ambiente macroeconômico e pode se mostrar contraproducente. O próprio Congresso liderar isso num governo fraco, eu acho que, enfim, eu não acho que essa saída é uma saída razoável. Enfim, como se não bastasse todas essas incertezas, se insere mais ainda dúvidas em relação à questão fiscal. Zeina Latif, consultora econômica, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN, Zeina, e até uma próxima. Até uma próxima, eu agradeço.